Bom, amigos, aqui é o usuário Matheus Tiburcio do canal Cicleton. Em primeiro lugar, queria pedir a todos vocês que se inscrevam aqui nesse canal, que deem o like, que sejam membros de nível 3 aqui desse canal, para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual e que rezem por mim. Bem, obviamente, faleceu Paul Auster, o romancista americano. Bem, faleceu há cerca de 2 dias atrás. O contato com a obra do Paul Auster foi um tanto acidental. Eu tinha um amigo que era carioca, o Ronaldo. Um abraço para você, Ronaldo. Que era meu colega de classe na faculdade de Direito. Ele sempre ia ao Rio de Janeiro nas férias. O Rio de Janeiro tem muito sebo, é muito fácil você encontrar livros em outras línguas. Uma vez que trouxe para mim como presente, eu ainda tenho aqui, inclusive, salvo engano, era inclusive a primeira edição, ou primeira ou segunda edição, não tenho certeza, do livro Travels in the Scriptorium, do Paul Auster, certo? Tinha um pouco de preconceito, porque esse pós-modernismo americano, essa literatura pós-moderna americana, é sempre meio estranho. No geral, ela é de qualidade duvidosa, certo? Tem muita coisa questionável nessa literatura pós-moderna americana. Para começo de conversa, para começar, ela é uma literatura que é toda quase de nova-iorquinos. Ela é quase que inteiramente feita por nova-iorquinos, por gente de Nova York, principalmente do Brooklyn. Aí ficam aqueles preconceitos lá do Brooklyn, que é um negócio que não acaba mais, né? Fica aqueles ressentimentos, aquelas picuinhas, etc., que não acabam mais, misturados com aquela pretensiosidade de nova-iorquino, que acabou de beber da teoria literária pós-moderna francesa, né? Derrida, Lacan, sei lá o quê, o do Edward Said, né, que lecionou em Colômbia, né, aquelas bizarrices que eles veem em Colômbia, New York University, em lugares assim, aí transpõe tudo isso para a literatura e, com perdão da palavra, dá aquela desgraça. Um troço muitas vezes ilegível. Quem me agradou mesmo, tirando o Paul Auster, é só o Thomas Pynchon. Aí, teve um dia em que é um negócio verborrágico, geralmente, em regra, que é de muito difícil leitura. Aí teve um dia em que eu peguei o livro e fui a uma consulta médica, certo? Estava lá na sala de espera, demorei um pouco a ser atendido. E quando eu fui ver, antes mesmo de ser atendido, eu já tinha terminado o livro. Ou seja, era um raro autor de características pós-modernas, tem toda aquela manipulação da forma, certo? Tem todo aquele abuso da metaficção, mas a escrita dele é extremamente fluida. É uma escrita extremamente fluida, certo? E quando eu fui ver a trilogia New York dele, certo? A trilogia de New York, eu fiquei impressionado. Porque é uma literatura que é pós-moderna e que ainda assim plenamente legível, o que é algo raro para a literatura pós-moderna, especialmente para a americana, que é meio que a escória da escória, certo? Da literatura pós-moderna. E eu obtive um interesse muito grande pela obra do Paul Auster. Eu confesso, inclusive, que o Paul Auster é um dos poucos escritores americanos recentes de que eu era um grande admirador. Americano e anglo, no geral. Certo? Um dos poucos escritores americanos e anglos de que eu sou admirador, porque eu tinha alguma admiração. Certo? Os temas da ficção dele são, no caso, em regra, você tem um mundo que é tipicamente gnóstico,
desprovido de um sentido imanente, e seja pela linguagem, seja pela ascese, você tem uma busca por uma divinização metastática. Você tem uma crença na fé metastática. Você tem uma fé metastática, certo? A crença de que um ato de fé obtido por uma série de passos obscuros poderá, enfim, transformar o mundo e reverter a humanidade a um estado adâmico, e reverter o mundo a um estado adâmico. E, em regra, o personagem do Paul Auster, ele é alguém que se isola cada vez mais do mundo, se encerra em si mesmo pela busca desse conhecimento. As maneiras de obter esse conhecimento são algo frequentemente tenso. Grande parte dos conflitos entre os personagens do Paul Auster giram em torno da tentativa de buscar esse saber oculto, certo? Vários personagens têm várias formas de buscá-lo, que normalmente entram em colisão. Por isso, Paul Auster pode ser dito um gnóstico de notável autocrítica quando está no domínio da ficção. Embora haja nisso um contraste muito estranho entre o conteúdo da obra nesses termos e as ações do Paul Auster na vida real. Porque na obra você tem alguém que considera o establishment e o estamento burocrático americano em especial, e o estamento burocrático no geral, com uma força maligna e alienada, e com um agente da alienação do homem. Mas na vida real, ao contrário de outros escritores pós-modernos americanos, o escritor pós-moderno americano geralmente ele é meio recluso, Thomas Pynchon, que quase nunca aparece, né? A voz dele só, salvo engano, só foi gravada no episódio em que ele aparece nos Simpsons. Ele mesmo foi lá fazer a voz dele, quase não tem entrevista. Cormac McCarthy também quase não tinha entrevista. Paul Auster era um sujeito que era simpático, que na vida real era simpático ao estamento burocrático, extremamente ativista, certo? Ele era um ativista muito ativo em prol de todas essas causas da esquerda woke, certo? Ele era um ativista particularmente devoto disso aí. E ao contrário de outros escritores americanos pós-modernos de esquerda, ele é alguém que acolheu de bom grado essa aliança entre esquerda e establishment. Inclusive, ele foi um dos grandes vetores da esquerdização do PEN Club dos Estados Unidos. Que hoje virou, eu acho, que o PEN Club mais woke do mundo. Em grande parte, você pode dizer que o Paul Auster, embora tenha personagens que acabem rejeitando o processo revolucionário e buscando esse conhecimento oculto em si mesmos, ele parece ter tido uma ação discrepante. E foi buscar, não sei por qual motivo, a imanentização do escato nele mesmo, pela via revolucionária. Era uma figura de vida muito estranha, cheia de episódios sinistros, certo? Ele conta que
a experiência que iniciou a sua busca intelectual, a sua vida do espírito, foi quando ele viu em um acampamento uma criança da mesma idade dele ao seu lado ser fulminada por um relâmpago. A criança foi morta por um relâmpago do lado dele, acho que a 5 metros dele, né? E, pasmem, certo? Filho dele entrou para o mundo do crime, matou o neto, morreu de overdose. Era uma pessoa que tinha um magnetismo forte para atrair tragédias ao seu entorno. Talvez por isso ele seja uma figura que tem uma literatura tão trágica, que tem criações tão trágicas, certo? Oremos para que Deus, de alguma forma, tenha lhe dado a paz que tanto parece lhe ter faltado. Requiem in aeternam dona ei, Domine, et lux perpetua luceat ei. Um forte abraço a todos e até logo.